Empreendedorismo português, poucos nomes ressoam com tanta força e inovação como o do João Cortinhas. Fundador e CEO da Swanky, uma plataforma de gestão de redes sociais que emergiu de uma necessidade pessoal e que rapidamente se tornou líder no mercado nacional. João é um exemplo de vida de como a visão aliada à ação pode transformar ideias em impérios digitais. Mas a sua jornada não se limita ao sucesso empresarial. Ela é marcada pela coragem e resiliência e uma vontade incessante de desafiar o status quo. Desde a sua participação no Shark Tank Portugal, onde apresentou a Swanky e garantiu o investimento necessário para alavancar o seu negócio, até à cofundação da Binfer, uma plataforma que está a revolucionar o marketing de influência. João tem sido uma força motriz no ecossistema empreendedor. Hoje, no Mesa para Três, temos o privilégio de mergulhar na mente deste visionário, explorando não apenas as suas conquistas, mas também os desafios, as lições apreendidas e a filosofia que o guia. Preparem-se para uma conversa que promete inspirar, provocar e, acima de tudo, desafiar-nos a pensar além do óbvio. João, bem-vindo ao Mesa para Três. Bem-vindo. Bem! À nossa. Obrigado. Espero que gostes, já sei que já provaste aqui no off e já começaste por ser surpreendido aqui a esta mesa. É delicioso, é delicioso. Espero que seja isso que aconteça nesta conversa, que seja surpreendido espero. a todo momento. Nunca tive uma introdução como esta. Posso-vos dizer que até me deixaram aqui sem jeito e não é fácil. Tá? Não é fácil. Até me pus aqui um bocadinho encolhido pelas tuas simpáticas palavras. É assim, só para dizer, isto, a gente não dá graça aos nossos convidados. Nada. Tudo o que a gente faz, como deves imaginar, até porque, apesar de nós já termos conversado os dois anteriormente, hoje é a primeira vez que a gente se conhece ao vivo e a cores. E, portanto, tudo aquilo que aqui está escrito teve que ser por pesquisa. E, portanto, nós não dissemos nada que não esteja aí publicado de alguma forma. Nós, pura e simplesmente, apenas compusemos aqui aquilo que é um breve currículo. Bem, nós vamos aqui começar com algo simples. Vamos a isso. João, qual é aquele prato que te faz sentir em casa? Bem, tipicamente eu iria dizer que era o arroz e os bifes de frango ou de peru. Mas tipicamente umas boas pataniscas com um arrozinho solto. Uau, sim. De feijão é aquele prato que a minha mãe de vez em quando diz: Comfort food, não é? Queres vir cá comer umas pataniscas? Então esse prato é um prato que me faz sempre lembrar que existe o lar, existe a casa, existe sempre aquele espaço acolhedor. Acho que é esse o prato que... E a bebida? Olha, a bebida... Como mais que até estávamos há pouco a falar em off, né? Eu não sou muito de bebidas alcoólicas. Mas não tem que ser necessariamente. Portanto, aquele típico suminho. O Tang, tu és do tempo do Tang, és como eu. Sou do tempo do Tang, embora nunca fui muito fã do Tang, mas aquele com pau de pera, aquele com pau de pêssego. É verdade, o pêssego muito espesso. É isso, tipicamente faz-me muito lembrar o tempo de casa também. Boa, Olha, se tivesses que te definir, só podes escolher uma única palavra que te definisse, qual é que escolherias? Marido. E porquê? Porque para mim é o pilar de tudo, a construção da família. Eu poderia dizer pai, mas eu acho que a família começa no casamento, na minha opinião. E então talvez, antes de ser pai, eu sou marido. Esse foi um cargo que eu tive antes. E portanto, todas as escolhas que eu fiz foi sempre por eu ser marido de alguém. Então talvez seja essa a palavra que me marido define. é a palavra que define a tua vida, digamos assim. Boa, gostei. Boa. Gostei. E se pudesses tomar café com qualquer pessoa da história, viva ou morta, qual seria e porquê? Pode ser um chá. Pode ser um chá, claro. Pode ser um chá, claro. Eu não bebo café. Jesus Cristo. Ok. E porquê? Eu sou crente em Deus e sou praticante, e gostaria de perceber com ele o porquê de tudo.
Porquê? Porque é que, segundo é-nos passado, não é? Tu escolheste a dor, o caminho do sacrifício, e não um outro caminho, quando podias ter escolhido um outro caminho mais fácil, que eu acho que tem muito a ver com a história do empreendedorismo. Não Sem é? dúvida. E portanto talvez acho que era esse o motivo, de entender o motivo de porquê que foi este caminho, quando tu poderias ter escolhido qualquer um outro caminho, quando tu poderias ter nascido na família mais rica do mundo, quando tu poderias ter tido uma vida eterna. Porquê? E é muito interessante essa escolha, porque muitas pessoas falam que Jesus foi um líder por influência, e hoje em dia a liderança, quer nas empresas e no empreendedorismo, também é feita por influência e não por imposição, de dizer não, faz A, B e C. Não, mas influenciar as pessoas leva depois aquelas... Os discípulos, não é? E exatamente, que levem a alcançar os objetivos nas empresas. E eu até li há uns tempos um livro que falava disso, que era a liderança pela influência é realmente um marco nas empresas hoje em dia, que é muito mais prático do que o antigo a liderança líder. pelo exemplo. Não é? E exatamente, do que o antigo líder, que era não, faz A, B e C, e nós tínhamos que fazer, e que depois não levava até aos resultados que as empresas queriam. Olha, antes de passarmos aqui ao conteúdo que tu vieste, eu pensei assim, mas eu vim para aqui para eles me perguntarem Não, perguntas não, destas. não. Não, a gente chama estas perguntas quebra-gelo também para as Não, pessoas e nos claramente, conhecerem outros claramente. lados que Faz muitas todo vezes sentido, faz todo não nos sentido. conhecem. Qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste na vida? Se Mas- existe, não é? Mas de profissional ou O que tu O achares. que for. Aquele que tenha marcado mais. acho que o maior conselho, e certo, puxando aqui um bocadinho a casseta à parte mais profissional, talvez seja o do preocupa-te em vender a clientes e não te preocupes a vender opiniões. Então talvez o foco sempre muito grande nos negócios em arranjar clientes para te validarem o produto, para te validarem o conceito, e não queres ter opiniões de pessoas que nunca te vão comprar o produto para te validarem uma ideia de negócio. Talvez esse tenha sido o mais impactante, e talvez tenha trilhado até a forma como eu fui conduzindo os meus negócios, sempre com muito foco no cliente, sempre Isso com é muito muito foco em interessante, vender. essa observação, esse pensamento, Talvez não é? tenha sido aquilo, porque eu sou um empreendedor da era do boom das startups. Sim. Eu nasci enquanto empreendedor no boom das startups, não é? Portanto, eu fui ao Shark Tank, não é? Como vocês disseram ali, em 2016. 2016 é o ano do Web Summit. 2016 é o ano em que se começa em Portugal a construir a narrativa de que as empresas crescem para serem unicórnios, crescem em cima de venture capital, e parece que se tu não tiveres uma startup que não nasce com esses pressupostos, parece que tu não vais ter sucesso, ou parece que tu não és tão bom como os outros que estão no mercado. Então talvez esse conselho de não, nós vamos é fazer clientes, nós vamos é construir uma empresa saudável, e se não for um unicórnio, será um outro animal qualquer. E eu costumo dizer que o Swanky nasceu e nós transformamos mais numa empresa camelo. Não é o que é uma empresa camelo? Uma empresa camelo é uma empresa que tem a capacidade de fazer uma travessia pelo deserto e muitas vezes gerindo as suas próprias reservas, não é? Nas Exato. bossas, não é? Eu acho que nós somos esse tipo de empresa. Olha, ainda bem que começaste por pegar nesse tema, porque era exatamente essa a primeira pergunta que a gente ia fazer. Porque Vou beber mais um bocadinho. Podes porque beber à é bom. vontade. Bebe Puxa. tudo, bebe Isto tudo. puxa, juro que puxa. Eu fome não tenho, mas cedo isto está a puxar, abriu-me cedo. Olha, como nós também dissemos na introdução, e tu já começaste aqui a levantar um bocadinho do véu da história da Swanky, ela acaba por nascer de uma necessidade pessoal. Queres contar um bocadinho mais sobre esse momento, essa virada que acabou por transformar, não é foi uma necessidade que acabou por se transformar numa oportunidade na tua vida. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, olha, eu estava numa fase, numa fase de transição na minha vida. Eu não virei empreendedor porque queria ser empreendedor. Foi algo que aconteceu, tá? Portanto, como tu sabes, eu tive um emprego corporativo, trabalhei numa empresa muito, muito conhecida, e virei empreendedor num momento de transição da minha vida. E virei empreendedor porquê? Porque me questionei. E eu acho que hoje o grande perigo é nós nos questionarmos. E eu hoje, enquanto mentor, um dos grandes perigos é as questões que eu faço, não é? Porque as questões provocam muita mais transformação do que as respostas.
e toda a gente procura respostas. Tipicamente todas as pessoas querem respostas, as pessoas não querem mais perguntas. Eu acho que as perguntas têm a capacidade de expandir a nossa mente de uma Sem forma dúvida. que uma resposta não tem. E foi nesse dia que a minha mente se transformou. Foi quando, contando muito rapidamente a história, vocês vão conduzindo aqui o tempo, mas contando muito rapidamente a história, eu trabalhei numa empresa onde tive a oportunidade de participar lá dentro quase num concurso de talentos. Quando fui a esse concurso interno, digamos, de ideias, nesse dia eu recebi um livro do CEO da empresa, o Miguel Almeida, e esse livro era a história do Facebook. E eu peguei nesse livro e meti lá na estante em casa. Para decorar, ficava espetacular. Não fiz nada com esse livro. Até ao dia em que casei, fui de lua de mel, e naquelas viagens de 20 e tal horas, onde ainda não havia internet dentro do avião como há hoje, como ainda não havia um conjunto de estímulos que nós podemos usar durante uma viagem destas, a minha esposa levou um livro, e eu também tinha que levar um livro. E aquele era o único Só livro para não que eu parecer tinha. mal. E aquele era o único livro que eu tinha para levar. Bom, levei o livro, comecei a ler e comecei a questionar-me porque é que não sou eu? O que é que o Zuckerberg tem a mais do que eu? Eu até sou mais bonito. Não estou a perceber o que é que... E eu naquela altura, com 28 anos, eu estava mesmo naquela altura em que eu achava que estava na melhor condição para tentar testar alguma coisa. Tinha tido um emprego corporativo, tinha corrido muito bem, as coisas... sentia que estava no máximo da minha força aos 28 anos, não é? E portanto decidi, e se eu empreendesse? E se eu criasse alguma coisa? Mas na verdade eu não tenho nada para fazer. E eu nunca pensei em ser empreendedor. Então na altura eu combinei com a minha esposa quando nós chegámos à Inglaterra, entretanto fui viver para a Inglaterra. By the way, eu despedi-me para casar. Portanto eu não me despedi. Essa parte eu não sabia. Então vou contar. Essa parte eu não sabia. Querem ouvir? Quero, ouvir? claro que sim, Quero, essas claro partes. que sim. É essas coisas que as pessoas Ok. querem saber. Então, basicamente, puxando, aquele conselho dos pais, não é? Que é tipo, Quer vir estuda, buscar uma. Para aqui estar agora. estuda, não é? Para teres um bom emprego, etc. Eu era exatamente esse. Eu estudei, fui para a faculdade, licenciei-me, entrar numa grande empresa, ter carro da empresa, ter cartão de frota, ter seguro de Seguro de saúde. saúde. Era Exato, isso. exato. E estava feito. Exatamente. Estão a ver? E estava feito. Fundo de pensões. E pronto, aí ao fundo de pensão não chegou. Mas a verdade é que depois de ter tudo isso, despedi-me. Eu só fui um bocadinho mais tarde do que tu. Eu cheguei ao fundo de pensões aí já. Pronto, eu não. E ao seguro de vida também já. Pronto. E despedi-me. E despedi-me porquê? Não despedi-me para empreender, despedi-me porque na altura, em 2000 portanto eu acabei a faculdade em 2009, tirei contabilidade e administração, acabo a faculdade em 2009, a minha esposa, a Verónica, na altura namorada ainda, acaba em 2009, passado um bocadinho o curso, eu acabei um bocadinho primeiro, eu comecei logo a trabalhar e ela até 2011 não conseguia arranjar emprego. Ela é enfermeira, na altura as coisas estavam Eu lembro-me. muito críticas para o setor público, nomeadamente para a categoria dos enfermeiros, e há um dia que um primeiro-ministro da altura nos diz: deixem de ser piegas e imigrem. E foi isso que eu disse exatamente à minha esposa, que é: imigra. Se tu, com o talento que tu tens, se Portugal não te quer, há um outro país que te vai querer. Se ela não gosta que eu diga isto, mas eu vou dizer: se uma aluna de mérito da universidade, que a universidade reconheceu-lhe como uma aluna de mérito, deu-lhe um prémio sobre isso, mesmo assim não há lugar para ti, como assim? Nós não temos uma cunha, está tudo bem. E ela emigrou, foi para a Inglaterra. Na altura isto coincidiu também aqui com uma mudança minha, porque entretanto eu passei da área financeira para a área comercial da empresa. Portanto, eu passo de um departamento de 100 funcionários, área financeira, onde eu trabalhava em serviços partilhados, para uma área comercial, por causa de um concurso interno de ideias, onde eu me sobressaí. Okay? Foi a primeira vez na história em que uma pessoa da área da contabilidade passa para a área comercial. Eu tive essa oportunidade de ir para a área comercial e, entretanto, as coisas começaram a correr muito bem. Estava-me a correr muito bem, estava a conseguir progredir, estava a ter cada vez mais responsabilidades, já tinha recebido o carro, já essas coisas todas. E na altura eu decidi, porque era temporário, ela ia estar lá 2 anos a ver se isto acalmava e voltava. Ao final de 2 anos nada se resolveu. E eu aí disse: então eu despeço-me e vou eu para aí e vou fazer qualquer coisa, porque eu vou fazer qualquer coisa, para mim está tudo certo, o que vier eu transformo. Então despedi-me na melhor fase da minha carreira lá dentro e fui viver para lá.
E o plano era simples. O plano era chegar lá, arranjar trabalho por conta de outrem, numa área financeira, seria mais fácil para mim, área financeira, porque normalmente os termos, não é? Cá em Portugal e lá é a mesma coisa, portanto, numa área administrativa, numa área financeira, whatever o que fosse. E quando eu começo a ler aquele livro, começa a vir o poder do questionamento, que é: o que é que este gajo tenha mais do que eu? O que é que ele... Pá, eu sou tão bom. Eu já fiz isto tudo. Diziam-me que eu era tão bom lá. Será que eu não consigo fazer alguma coisa por mim? Então eu disse, pá, e eu senti que estava na melhor fase da minha vida para arriscar. 28 anos, ainda não tinha filhos, ainda não tinha responsabilidades financeiras de maior. Então eu disse, vai ser agora. Então eu combinei com a minha esposa tirar um ano sabático. Um ano sabático onde eu iria fazer o que eu quisesse. Testar o que eu quisesse fazer. E pronto, esse ano sabático foi um bocadinho mais do que um ano sabático. E pronto, e foi aí que eu comecei a minha jornada de o que é que eu vou fazer agora. E foi porquê? Porque na verdade o Eli já estava despido, sabem? Tipo, eu já não tinha nada outra vez. Sim, eu não tenho nada a perder. Tipo, não é? o meu curso não valia nada, já não tinha. Eu era o jobless. Né? Como o meu status, se vocês forem ver ao meu LinkedIn, desde 2014, o meu status está between projects. E hoje sinto, eu estou sempre entre projetos, sabem? Tipo, não está atualizado o meu status lá no LinkedIn, não tenho as empresas, whatever, mas aí está lá sempre between projects, porque eu acredito muito nisto, nesta forma de estar. Então foi aí que eu comecei a pensar naquilo que depois mais tarde se transformou no Swanky, mas veio porquê? Porque entretanto, há um dia que a minha esposa, nós regressamos, portanto, à Inglaterra, né? Regressamos, quer dizer, eu fui para lá, ela regressou. Ela começa o trabalho dela, não é? Outra vez, não é? Depois da licença de casamento, ela começa o trabalho dela e há um dia que ela sai para trabalhar 12 horas, lá os turnos eram de 12 horas, eu fiquei sozinho em casa. Não tinha internet ainda, não tinham ido lá fazer a instalação, fui para um pub, abri o computador e pus How to make money from home. Típico, não é? Deixa cá ver, como é que eu vou fazer dinheiro a partir de casa? E comecei a testar várias coisas. Fui user tester em plataformas de user experience, fiz programas de afiliados, programas de tradução, e há um dia que eu me cruzo com uma coisa chamada apostas desportivas. Pá, o que é isto das apostas desportivas? Ganhar dinheiro enquanto se vê um jogo de futebol. Uou, isto é para mim. Não é? Portanto, qual é a melhor desculpa que um homem pode querer, não é? Perante a sua esposa, dizer assim: olha, não, eu estou a trabalhar. Exatamente isso. Eu não estou a ver a bola. Eu não estou a ver futebol. Eu não estou a ver futebol. Eu estou só com a cerveja e com os pés aqui É neste isso, banquinho, mas eu estou aqui a faturar. Exatamente isso. O bling bling está a acontecer. E essa é claramente a imagem que passa. Depois eu percebi que só perdia dinheiro no trading. Aquilo não é aposta, não é? É trading. Portanto, compras e vendes dinheiro durante um jogo de futebol. Podes estar a favor, podes estar contra o mercado, mas tu não estás a jogar contra a casa, ok? Ao contrário daquilo que se faz em Portugal, é que tu jogas sempre contra a casa. Sim. E vocês já sabem o que é que acontece. Sim. Tu jogas contra o mercado. E quando tu jogas contra o mercado, tens mais probabilidade de ganhar. Ok? Pronto, mas mesmo assim eu só tive o resultado de perder. E há um dia que depois, basicamente, imagina, a minha vida era assim. Acordava cedo, às vezes ia ao campeonato da Austrália, começava às 6 da manhã. Depois ia para o campeonato indiano ao meio-dia, hora do almoço. Depois, às 5 da tarde, começava nas segundas divisões que havia na Europa, às vezes, tipicamente na Alemanha. Depois, à noite, ao início da noite, 9 da noite, ia para o mercado brasileiro. Depois podia ir à Argentina às 11 da noite. E podia acabar por volta das 2, 3 da manhã no México. Portanto, eu era um ser do mundo. Atrás de uma tela. E há um dia que a minha esposa tinha ido fazer noite e eu estava a fazer trading. E há um dia que eu perdi a minha banca e disse assim: já voltei outra vez à estaca zero. O meu objetivo na altura era ganhar 17 euros por dia. Dava o salário mínimo da altura. Se eu ganhasse 17 euros por dia, conseguia os tais 500 e... Na altura era 500 e qualquer coisa euros por salário mínimo. Então o meu objetivo era esse. Então imagina, eu estou a trabalhar durante um período de tempo e de repente perco aquilo. Não respeito a banca, decisões emocionais. Sabem como é que é? Sim, exato. Ok? Né? E eu criei um blog chamado Aprendiz de Trading. Em que o blog criei o dia 28 de fevereiro às 3 e tal da manhã. Em que o blog era mais sobre partilhar porque é que eu perdia dinheiro e não como é que eu ganhava dinheiro.
Para quê? Porque outros aprendizes. Mas isso é espetacular, porque eu acho que, Muito. epá, porque estás a trazer aí uma série de, para mim, pelo menos, uma série de insights que são incríveis e que são do empreendedor e de empreender, seja lá isso É levar que... porrada. Que é levar sem porrada e não dúvida. só. E que é no erro que, na realidade, tudo nasce, não é? Que é uma cultura que, tipicamente, quem lá está, que é criado para estudar, entrar numa empresa, ter o cartão Galp Frota e o carro, é exatamente o contrário, que é nós não podemos falhar, nós não podemos Sim, errar, sim, nós sim, temos que sim. estar todos na média, nós Sim. temos que ser todos medianos, que é para a coisa, para o barco Yeah. poder ir andando. E tu estás aí a trazer uma coisa que é incrível, que é quanto tempo mais eu consigo estar aqui a sofrer? E agora volta ao teu princípio da tua conversa, não é? Se tu reparares, as tuas coisas unem-se. Porque tu querias sentar-te à mesa com Jesus Cristo e porque é que ele escolheu o caminho da dor? Que foi exatamente o que tu escolheste. É isso, é isso. Foi exatamente o É caminho isso. que tu escolheste. Porque na realidade tu todos os dias acordavas para levar porrada. É isso. Todos os dias. E sempre com uma incerteza enorme. Não é? Mas a verdade é que é realmente, e tu agora que és mentor ainda por cima de empreendedores, acredito que seja onde tu mais vezes investes o teu tempo é a desmistificar exatamente esta questão do medo de perder e o medo de arriscar e de correr mal. Eu costumo fazer muitas vezes a pergunta é ao o meu isso filho. e o mas. Sem dúvida. Todos os Eu dias é costumo combater fazer- isto. Eu faço muito isso com as crianças, que eu digo sempre ao meu filho, nas várias áreas da vida, porque como tu sabes, eu costumo dizer que educar para o dinheiro é muito mais do que falar de dinheiro. Já falámos um bocadinho sobre Já. isso. E ainda esta semana, eu lembro, o meu filho trouxe um desafio para casa, que foi... mãe, estive a falar com a professora e o meu filho treina 3 vezes por semana futebol, 3 vezes por semana jiu-jitsu e 2 vezes por semana futebol. E ele achava que a coisa, e nós falámos no início do ano assim, mas eu acho que vai ser um bocado excessivo, portanto 5 dias por semana parece-me que vais ficar aqui um bocadinho sem vida, mas é uma escolha tua, está tudo bem. Claro que a coisa agora, ele veio dizer que se calhar era excessivo, e então veio tentar testar do género, será que se eu tirasse aqui um dia, e eu disse, filho, eu por mim acho que podias ter aqui um dia de folga, parece-me bem. Ai, mas é que eu não quero desiludir o João, que é o mestre de jiu-jitsu, e ele vai ficar triste comigo e tal, e não sei o quê. Como boa mentora de crianças, eu disse assim ao meu filho, qual a pior coisa que pode acontecer? O que é que achas que o João te vai dizer? As perguntas. Porque lá está, a gente tem que aprender muito mais a fazer perguntas do que a dar respostas. Claramente. E então isto foi só no caminho de casa até ao treino. E eu disse assim, mas se tu quiseres, a mãe não vai falar com o João, mas a mãe pode dizer que tu queres falar com o João no fim do treino. Achas que já vai ajudar? E ele vira-se muito sério para mim e disse assim, não mãe, eu vou conseguir. Porquê? Isto para te dizer exatamente isso, que é, nós temos que desmistificar esta questão da dor e do erro e de que está errado errar. Porque é na falha que nós todos crescemos e que abrimos muito mais a nossa cabeça, não é? Sem dúvida. Mas dói. Mas dói para chuchu. Mas dói, custa E então muito. tu fizeste o blog. Eu fiz o blog e foi aí que eu percebi uma coisa incrível. O poder do digital. Porquê? Porque, imagina, como é que eu, ali da minha salinha de Inglaterra, né, lá no meu flat, como é que eu, em média, todos os dias, tinha 1200 visualizações no meu blog? Sim. Quando disse assim, ui. Escrevias em inglês ou português? Em português. Em português. Isso é interessante, porque se eu sei Mas em inglês... mas o mercado brasileiro é muito... Nunca, muito não forte. nos esquecemos às vezes do mercado brasileiro. Sem dúvida. E disse assim, ui, peraí, tem que haver aqui alguma coisa. O que é isto? Então fui ao Google, abri outra vez o Google, né? Deixa cá ver o que é que o Google me diz isto. E foi quando encontrei coisas como SEO. Ui, o que é isto SEO? É isto que faz os nossos conteúdos indexarem mais ou menos. E o que é que são keywords? E o que é que... Okay, então comecei a estudar cada vez mais. Um primeiro mentor meu no digital foi o Neil Patel, que é um grande Sim, guru conhecido. do digital. Um mês e meio eu devorei o blog dele todo. Estamos a falar de um blog que tinha centenas de artigos. Eu lia aquilo de manhã à noite. E pronto, e portanto, de repente tenho o meu blog, vou para as redes sociais, começo a distribuir o meu conteúdo nas redes sociais, nos grupos, etc. E de Ainda no repente- Facebook. Ainda no Facebook. Convém. A gente às vezes tem que situar as coisas no tempo. Cá Instagram. É que a gente tem que. É que às vezes a gente tem que situar as coisas Não no havia tempo. cá grupos do WhatsApp. nem coisa do género. Exatamente. Não. Pronto. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa, que é, eu já perdia mais tempo a fazer conteúdos para o blog, a distribuir nas redes sociais, a responder, do que a fazer jogos de Jogos de futebol. futebol.
ok? Então eu disse, não, tem que haver uma melhor forma de fazer isto. Abri outra vez o Google, né? Plataformas que me ajudem a fazer isto. E encontrei várias plataformas para me ajudarem. Uma fazia isto, mas não fazia aquilo. Outra fazia aquilo outro, mas não fazia aquilo. Etc. Um conjunto de coisas. E disse, ok, já sei. Vou eu construir uma plataforma. Iluminado, não é? Vou eu construir uma plataforma. Ok, mas eu não sei programar. Não há problema, vou ao Google e vou aprender. Abri o Google, como programar. Tão rápido eu abri como rápido eu fechei. Porque eu percebi que programar não era para mim. Então eu pensei, segundo pensamento foi, vou arranjar alguém que saiba programar. E foi aí que começou a minha odisseia. Portanto, nós aí estávamos em abril, maio de 2015. Comecei ali a procurar sócios. Pá, e como eu costumo dizer, só consegui enganar o miúdo de 17 anos. Foi assim que eu comecei a minha empresa. Foi com um rapaz de 17 anos. Na altura ainda tive que ir falar com o pai dele. Espetacular. Né? Para não acharem que eu estava a enganar ou podia ser aí alguma pessoa mal intencionada, não é? Porque então fui lá falar com o pai, etc, explicar o projeto. O Daniel ainda hoje é meu sócio e vai continuar a ser. É um portento na área da programação. Começámos ali, nós conhecemos no dia 25 de Abril de 2015. Ok, nós já nos conhecemos no dia 25, ou seja, já tinha passado um ano. Eu demorei 8 meses para encontrar a pessoa. Para encontrar alguém. Okay? É muito difícil quando a tua rede de contactos de networking é pobre. É muito difícil de chegares a pessoas. Portanto, eu acho que é claramente um dos ativos que deve-se trabalhar desde sempre. E eu estava muito ainda camuflado por um networking limitativo de uma empresa corporate. Que depois cá fora não serve para nada. Exatamente. É quase como que tipo, tenho 1 milhão de rupias, mas depois no outro mercado não vale nada. É isso, quando tu tens um networking dentro de uma empresa só, é como tens 1 milhão de rupias no banco. No outro mercado vale 100 euros. Okay. Já vale isso. Eu lembro quando fui para a Indonésia, 1 milhão de rupias valia 7 euros. Mas depende se é indianas, se são indonésias. Na Indonésia, 1 milhão de rupias, quando eu em 2008 valiam 7 euros. Sim, mas em 2014 valia qualquer coisa como 100 euros. Já valia, Olha só o investimento. Olha só. Foi quanto eu paguei para fazer mergulho. Fui ao banco levantar 1 milhão de rupias. Epá, eu sentia-me milionária. Eu saí de lá 1 milhão de rupias. Eu tive fui 5 vezes seguidas 5 anos seguidos para a Indonésia. Pá, e eu cada vez que ia levantar dinheiro eu adorava. Eu tinha umas carteiras enormes, claro, porque a gente trazia uns maços de notas. Eu cheguei a fazer aquela cena, não sei se alguma vez fizeste, eu fiz. Cheguei ao hotel e mandei o dinheiro todo assim para cima da cama. Juro, tenho fotos dessa Não tenho esse mindset. Tenho fotos disso e eu assim a nadar nos milhões. Assim. Top, mas ainda certo não vou fazer isso. Aí ainda vais a tempo. Ainda 1 milhão de rupias. E portanto, encontrei na altura o Daniel, tive outras pessoas com quem eu tentei construir aquilo, mas realmente não correu bem. Um deles eu ainda hoje não sei se está vivo ou morto, porque desertou por completo, nunca mais me disse nada. Passado para aí 3 semanas nós trabalharmos e eu naquela altura, antes de conhecer o Daniel, já estava quase a desistir. Já estava mesmo tipo, porque reparem, o ano já se tinha transformado num ano e meio e eu, bola, palpável, nada. Zero. E levavas uns apertos em casa ou não? Já te posso falar sobre isso. E o teu ego, Sim, sem dúvida. Fica curtinho. E curtinho é só de nome. Ele já tem esta programada. Por acaso não, foi a primeira vez que eu disse isto. Podes procurar em qualquer outra conversa. A primeira vez que eu disse isto. Saiu mesmo aqui. E portanto, na altura eu conheci o Daniel. Só para vocês terem noção, imagina, eu lembro-me de ter um programador que já tinha mestrado, etc. E ele, para fazer uma determinada coisa, andou para aí 15 dias para fazer aquilo e não conseguiu fazer aquilo, dava erro. Okay? O Daniel fez aquilo numa tarde. Então imaginem, eu conheço o Daniel, explico-lhe o desafio que ele precisava de fazer, que era para eu o validar, ele faz aquilo tipo numa tarde. Há um dia, eu estou no Skype, há um dia recebo uma mensagem. Há um dia recebo uma mensagem dele dizer, está aqui. Eu disse, mas tu não tinhas dito que era só no fim de semana? Sim, mas estava aqui na aula e já tinha acabado os exercícios da aula, então estive a fazer isto. Eu no dia a seguir marquei um avião para vir cá a Portugal para conhecê-lo, porque eu estava a viver em Inglaterra. Então, lá alinhámos aquilo que íamos fazer em abril de 2015 e passado um ano fomos ao Shark Tank. Em abril de 2016 estávamos a ir ao Shark Tank e eu já ia com 2 anos
Quem foi o teu investidor no Foi Shark Tank? o Miguel Ribeiro Ferreira. Sim. A melhor coisa que me aconteceu foi ter conhecido o Miguel. Conta um bocadinho dos bastidores do que é participar. Eu não sei como é que é cá em Portugal, sinceramente eu não acompanhei muitos Shark Tanks cá, já acompanhei alguns lá fora. Como é que é os bastidores do Shark Tank cá? Não Olha, sei se é muito diferente de lá de fora, mas... Não sei, porque eu nunca Normalmente participei dos vocês não outros. conheciam... Não, mas, Não conheço vocês não conhecem os não mentores, conheço. pelo menos lá fora é assim. Não Aliás, conheço. não há mesmo uma restrição que as pessoas às vezes podem Não. pensar que as coisas são todas combinadas e não são mesmo. Eles nem sequer podem ter acesso aos projetos que vão conhecer. Eu não conhecia ninguém. Tá? Não, e eles também não, porque às vezes pode Sim, ser sim, aquela não. ideia que é eles Sim, previamente sabem quais é que são e não sabem nada, A portanto é decisão tomada às ali. cegas. A decisão é tomada ali. O Shark Tank foi provavelmente o motivo por hoje eu estar aqui. Porque provavelmente se não tivesse havido Shark Tank, eu não tinha Quanto é que recebeste na altura? 50 mil euros. Era bué dinheiro na altura. Continua a ser hoje. Não, está bem, mas na altura Continua a ser era hoje. muito mais dinheiro. Continua a ser muito dinheiro. Olha, o Shark Tank foi tipo a tábua de salvação. Porquê? Porque durante aquele processo com o Daniel, primeiro há aqui um ponto muito importante que é: eu começo um projeto com uma pessoa que tem menos de 12 anos do que eu. Gerações diferentes, estímulos diferentes, desejos, ambições completamente diferentes. Então repara, Estágios de vida. a nossa dupla era um desempregado com um estudante. Espetacular. Tinha tudo para correr mal. Certo? Não é? É isto. Se quem olhasse para nós é o desempregado e o miúdo que ainda não acabou o secundário. Não é? E naturalmente que tu tens que estimular um miúdo de 17 anos que sabe que em qualquer empresa ia ganhar muito dinheiro. Sim, porque ele depois ganha essa consciência, não é? Assim que acabasse o curso, ele em qualquer empresa ia estar a poder ganhar muito dinheiro. E explicares ao miúdo que vai fazer crescer uma empresa, que vai constituir uma empresa, antes mesmo de crescer, até começar a ganhar muito dinheiro, vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo mesmo. Então o meu trabalho era quase ali de coach, né? com o Daniel, de trabalhar sempre a visão dele, né? Para ele ver sempre o nosso futuro. E quando nós vamos ao Shark Tank, nós já tínhamos ido a alguns programas de aceleração de empresas, que era algo que começava a haver muito cá em Portugal, e levávamos sempre nãos. Então, quando nós fomos ao Shark Tank, sabes, foi mesmo aquela coisa de tipo, é o nosso último tiro. Eu não sei se ia ter mais pólvora para mais tiros, sinceramente. Pá, Como é que se prepara um Shark Tank? eu sei, já aí vou. Eu sei que é fixe a malta, e hoje quem olha para mim, não é? E diz assim, não, tu, esquece, tu, não acredito que fosse desistir. É muito fácil hoje. Sim. É muito fácil hoje. Mas na altura, tu duvidas de muitas coisas. Percebes? E quando tu tens um mercado corporativo em que tu sabes que rapidamente fazes 2, 3 telefonemas e voltas a ter o emprego normal da boiada, pá, em alguns momentos tu dizes assim, ei pá, e é duro isto, e é duro. Hoje claro que toda a gente diz, ei não João, eu não acredito que tu fosse existir, é impossível um gajo como tu dizer isso. Mas nós contamos nas sapatilhas, quando somos nós a calçar as sapatilhas. Sim. É muito duro e é muito diferente. I know the feeling. E portanto, quando eu estou a falar com pares, não é? E quando nós vamos ao Shark Tank, portanto, há o Shark Tank na televisão, inicialmente, e deixem-me-vos contar agora aqui uma coisa, isto é uma aprendizagem para todos. Quando sai o Shark Tank em Portugal só teve 2 edições, infelizmente. Pois é. Porquê? Porque nós não estamos preparados culturalmente para este tipo de programas. Nós estamos preparados para os Big Brothers, para os Casa dos Segredos, é isto que o mercado gosta. Segura Já aí disse, essa parte. já Não, disse. mas segura essa parte aí porque eu depois quero pescar em uma Vou questão segurar. dessas. Infelizmente, É e eu verdade. digo isto, não é de ânimo leve, porque já houve mais tentativas em Portugal de se voltar a fazer o Shark Tank e as pessoas não entendem que este programa devia estar no Orçamento de Estado. Mas eu irrito-me um bocado a falar disto. Porquê? Porque eu tive aquela oportunidade com o Shark Tank e eu acho que há muita gente que precisava desta oportunidade. Não, mas é verdade. muita E há gente- muita gente com capital disponível para investir Isso e que precisa de conhecer Exatamente negócios. isso. E portanto, pá, eu lamento mesmo muito isto. Bom, mas já lá vamos. Bom, então há uma primeira edição do Shark Tank que sai e eu vejo aquilo na televisão e disse, eu estava a começar com a minha ideia e disse assim,
Mas eu, se for lá, eles vão ficar com a ideia. Eu vou lá, não sou aprovado, alguém vê, gosta, não investe. Cabeça pequenina, não é? Ui! Pequeninha. Zerinho. Tipicamente portuguesa. Não é? Eu não Zerinho, vou dizer não é? isto a ninguém porque Sim. senão... Ui. Não é? Isso, ainda mandei um e-mail para a produção e tudo. Que garantia. Que garantia. Top, adoro. Vocês não estão bem a ver. Adoro. Vocês não estão a ver. E eles responderam, mas nós não conseguimos dar garantias, mas naturalmente, eticamente, agora não conseguimos garantir. Disse, não. Quando sai a segunda edição, e eu como já tinha batido muitas vezes na trave, eu disse, pá, se roubarem, olha, pelo menos tentei. Olha, perdido Então, por 100, perdido por 1000. Então acabámos por, fizemos a inscrição. Depois da inscrição, eles disseram-nos então que íamos para a primeira fase. A primeira fase é gravares um vídeo com o teu pitch. Lembro perfeitamente, eu e o Daniel, de gravarmos o pitch, um pano verde, lá em casa, lá na sala da minha avó, nós pendurámos um pano verde, gravámos o pitch, depois pusemos a plataforma por trás de nós, à medida que íamos falando de nós com uma intensidade. Porquê? Porque era o último tiro. Sabem? Então recebemos a aprovação para ir para a próxima fase. Tu tens isso gravado ainda, ou não? O vídeo tenho para Hoje aí quando olhas alguns. para aquilo choras a O rir. vídeo. Não, acho que até não. E pronto, e gravámos esse vídeo. Vamos a um primeiro casting, ok? Um casting era um casting com 3 pessoas em que nós entrávamos e tínhamos que dizer, foi na ANS, lá no Porto. Eles na altura fizeram um roadshow por várias incubadoras e aceleradoras a nível nacional. Fui lá, cheguei lá uma fila enorme de E tu pessoas. disseste, já fui. E eu via ideias assim, esta ideia aqui é, esta ideia aqui é. E pessoas com negócios muito mais avançados. Mais avançados. E eu, repara, nós nem empresa tínhamos. Pois, vocês tinham a ideia. Esta é que é a melhor história. Yeah. Nós fomos ao Shark Tank, não tínhamos empresa. Okay? E já gente com coisas. Eu lembro que estava lá uma startup super validada, que já aparecia em todo lado, já tinha tido rondas de investimentos. Ui, nós não vamos ter hipótese. Pá, lá entrei e eu disse, quando entrei lá naquela sala, eu disse sim, eu vou dar tudo. Vou dar tudo. Entrei lá dentro, foi tim. Eu lembro-me do Paulo, que hoje é um amigo meu. O Paulo foi a pessoa que organizou o Shark Tank cá em Portugal. Ele estava nesse painel de jurado. E o Paulo disse-me uma coisa que foi: ó João, tem calma, porque senão daqui a pouco nós já estamos lá fora da sala, porque tu estás com uma energia, daqui a pouco estás em cima de nós. Porque estava mesmo, se ele já nem precisa de mais nada, estás passado para a próxima fase. Ok? A próxima fase já é aquilo que eles chamam o Dolphins Tank, ok? Ai, que em que não engraçado. é o Shark Tank, é um Dolphins. Mais fofinho, mais meiguinho, mas vão-te preparar para ires à televisão. Pronto. Na altura, curiosamente, vou lá e entro na sala e está lá uma pessoa que eu conheço. Pá, e essa pessoa diz, olha, eu já conheço o João, pá, não sabia que ele vinha cá. Curiosamente, eu tinha tentado falar, um abraço para o Miguel Munhoz Duarte, eu tinha tentado falar com o Miguel antes, para validar com ele, porque eu disse ao Miguel, olha, eu vou ao Shark Tank, não sei o quê, pá, dicas que me possas dar, etc. Não consegui falar com ele, e chego lá e encontro-me com ele. Engraçado isto. E ele absteve-se logo, diz, olha, eu não vou dar a minha votação, estou fora neste pitch. Fizemos o pitch, e nós naquele dia não recebemos a resposta logo, não é? Mas eu percebi ali que tínhamos muitas possibilidades, porque eles disseram que, pá, acho que vocês são um caso sólido de uma ideia para poderem ir ao programa. No dia dos meus anos, 15 de março, recebo um telefonema a dizerem, João, estás selecionado para vir gravar para o Shark Tank. 15 de março, e no dia 8 de abril de 2016, ok? Eu estava a gravar o Shark Tank. Portanto, aí já tinham passado 2 anos e meio. É preciso muita força 2 anos e meio. para aguentar Portanto, esse o meu tempo. período sabático. De 1 ano virou 2 anos e meio. Mais um bocadinho depois, mas... E pronto, e portanto, depois foi lá a entrada no Shark Tank. Mas portanto, foi este o processo, digamos, em off, né? Até chegar lá, foram várias validações. Até chegar, e é como tu dizes, né? Não conhecemos ninguém nos conhece, e é completamente ali no momento. Olha, para passarmos aqui a outro ponto, mas não matando aqui esse teu tema, que eu acho que é realmente muito relevante, a questão do que tu falaste de nós não estarmos preparados para termos programas como o Shark Tank em Portugal, lançar-te já aqui uma questão, até porque, mais uma vez, tu és mentor de empreendedores, e uma das coisas que eu noto muito, que já andei aqui um bocado pelo mundo, não é? Eu já trabalhei em 12 países diferentes, e não todos, e a maioria deles muito menos desenvolvidos do que Portugal,
Mas há uma coisa que eu noto que é, principalmente quando as pessoas começam a autodesenvolverem-se, e eu sei que tu também és mentorado e que fazes muitas coisas lá fora, nós realmente vimos com uma cabeça, quando começamos a empreender, começamos a ter uma cabeça de expansão, a famosa mentalidade de crescimento e etc. Mas a realidade é que depois quando nós montamos as nossas empresas, as nossas pessoas não estão preparadas para isto. E porquê é que eu estou a trazer esta questão e porquê é que isto toca com o Shark Tank? Porque muitas vezes a gente pode vir cheio de ideias, mas depois a gente precisa ter coisas concretas para apresentar aos nossos colaboradores. Políticas de retenção e de captação de talentos. E muitas vezes, quando vimos com ideias como, e isto agora falando aqui como investidores, quando apresentamos, por exemplo, ideias de abertura de capital aos colaboradores como forma de retenção de talento, nós temos pessoas assim, não, eu quero é dinheiro na conta todos os meses. Como é que se lida? Como é que nós conseguimos alterar esta mentalidade? Porque para haver a aceitação de Shark Tank em Portugal, nós precisamos que esta camada, que hoje em dia ainda é colaborador, mas que um dia pode ser intraempreendedor ou empreendedor, muda. Porque se esta camada não mudar, nós podemos ter as melhores ideias, as melhores políticas de retenção e de captação de talentos, mas depois voltamos sempre à mediana. Porque nós depois, para conseguir manter estas pessoas a trabalhar para nós temos que dar o que todos dão. Mais salários, mais regalias sociais, agora o bendito de quantos dias é que eu posso trabalhar em casa e quantos dias é que eu tenho que ir ao escritório. Os direitos. Não é? Exato. Como é que se lida com isto? Ou como é que tu, que formas empreendedores e que estás mais nessa forja, como é que se pode alterar isto? Para depois então podermos estar preparados para termos então programas como o Shark Tank, que tanta falta fazem. Eu acho que, acima de tudo, tem que ser com muita resiliência e persistência, não é? E perceber que é um jogo de longo prazo e não é um jogo de curto prazo e tu não consegues mudar do dia para a noite. E, portanto, cabe-nos a nós, empresários, ter esse papel de, no longo prazo, começar a estimular as nossas pessoas e trazer educação para elas sobre essa vertente, ok? Mas, na verdade, no final do dia, nem todas as pessoas reagem aos mesmos estímulos. Nem todas as pessoas reagem. E eu acho que hoje nós temos que entender que as pessoas não são todas iguais. Eu não trato os meus colaboradores de igual forma. Claro, não podem, não é? Percebes? E, portanto, nós temos aqui que entender que há pessoas que podem fazer fit na tua cultura. E se não faz fit na tua cultura, essas pessoas nem deviam estar dentro da empresa. E, portanto, acho que é mais um problema de entrada do que um problema de retenção. E acho que nós, muitas vezes, permitimos que qualquer pessoa, mesmo que não faça fit com a nossa cultura, e entre dentro da nossa organização. Isso é só destrutivo. Isso é bom, porque é a questão de... Lá está, que a visão, missão e valores não podem estar só escritos na parede. Aliás, eu sou contra que sejam escritos na parede. Não é? E eu acho que é muito mais sobre isto. Que é nós trabalhamos muito bem a entrada dentro da empresa para que estejam orientados no propósito no estilo missionário e não no estilo mercenário. Eu acho que é mais por aí, mas acho que é um jogo de longo prazo e não se vai resolver, nem hoje o Estado está preparado, ou seja, nós não temos políticas para que isso aconteça, ou seja, isso não é incentivado eu acho que isso vai ter que ser regulado, não é só os empreendedores estarem disponíveis é o Estado também ter mecanismos e tem que ser a classe empreendedora a fazer pressão para que o Estado tenha cada vez mais mecanismos para que os colaboradores entendam que aquilo é um benefício e não é uma tanga que me estão a querer enganar. Portanto, acho que tem que haver aqui um trabalho em conjunto. Infelizmente, o nosso Estado, o Governo, acho que vê no curto prazo. E como vê no curto prazo, vê uma carga fiscal. Vê tudo a 4 anos, não é? E, portanto, acho que temos aqui um grande desafio. Bem, eu vou aqui fazer umas perguntas um bocadinho mais... há muito tu tens aqui falado sobre o sacrifício, sobre o tempo, sobre o equilibrar aqui as coisas. No início estavas aqui a falar que uma das palavras que te definia era seres marido, tu também falaste que és pai. Como é que equilibras a vida de empreendedor de sucesso com a vida pessoal e que conselho é que conseguirias dar a alguém que procura esse equilíbrio? E se é que existe este equilíbrio porque empreendedor são longas horas, como estavas a falar, são muito fracasso, é muito fracasso, e se existe este equilíbrio ou não entre a parte pessoal, a vida pessoal e a parte profissional. Ou se é um romance numa primeira fase. Exatamente, sim. É um equilíbrio no desequilíbrio. É equilibrar no caos.
Pá, não tenho nenhuma fórmula mágica. Eu acho que há uma coisa que para mim é fundamental, é o envolver. Eu não me preocupo em equilibrar a minha vida, eu só tento é envolver o máximo a minha esposa em tudo aquilo que eu faço, para ela que entenda que somos os dois a fazer e não há um de nós que está a fazer. Então eu acho que eu não acredito muito no equilíbrio, eu acredito mais na harmonia. Sim. Eu acho então que é mais esta harmonia que eu e a Verónica procuramos, de harmonizar a nossa vida com os picos de sacrifício ou não que nós vamos tomando e que nós vamos aceitando, mas eu acho que é muito mais sobre isso. Eu não tenho aquela regra do 888 ou não sei quantas mais regras há cada dessas. Eu acho que eu tento entender uma coisa que é, quando eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, eu trabalho 24 horas por dia, quando eu tenho que parar 24 horas por dia, eu paro 24 horas por dia. E não é por uma rotina, sabes? Sim. É porque eu quero, é porque eu preciso, é porque alguém da minha família precisa. Mas aquilo que eu tento sempre fazer, Não há receitas certas, não é? É- Aquilo que funciona para um é pode não. isso, é isso. E por isso é que é complicado estar a falar disso, porque não quero estar a passar fórmulas mágicas. Claro. A minha única preocupação nisto tudo é sempre que a minha esposa se sinta envolvida em tudo o que está a acontecer na nossa vida. E que ela entenda que tipo, não há um eu e os meus negócios e as minhas coisas, é um nós. E em tudo, ela tem que se sentir envolvida. Então o que eu mais trabalho, o que eu digo mais aos meus mentorados, por causa das esposas, por causa dos cônjuges, é envolvam a outra pessoa em tudo o que vocês estão a fazer. Não é chegarem a casa e desabafarem, não é chegarem a casa e trazerem os problemas, é envolverem, é trabalharem a visão a longo prazo. É, porque é que nós estamos a fazer isto? E isso é muito importante, olha, eu trazer-te esta visão também por causa dos miúdos, não é? Por causa das crianças, e isso também é muito relevante. Partilhar também só aqui essa minha experiência, porque como tu, mais tarde, fiz essa transição de carreira agora, não é? Depois do carro, não foi, quase que era da casa também. Sim, já. quase Quase que era. já agora. Já quase que era. Mas é quase que era mesmo. Depois dessas coisas todas, não é? A pessoa, depois de ter tido vários projetos de empreendedorismo para os outros, lembrou-se agora de fazer o dela, mas com 2 filhos, não é? Um com 10 e outro com 5. E dizer que a fórmula mágica é exatamente essa, que é trazê-los para dentro do projeto. E hoje tenho um orgulho muito grande, a minha Teresa ainda não se apercebe muito bem, não é? Diz que a mãe fala de dinheiro e que ensina as crianças a mexer no dinheiro, mas o Tomás já vai percebendo as coisas porque tem 10 anos. E eu acho extremamente interessante o meu filho dizer às outras pessoas que é assim, a minha mãe está já a ajudar as outras famílias a conseguirem não viver mal. E eu acho isto lindo. É a missão. Não é? E a gente ter um filho que já consegue ter e que está muitas horas sem a mãe, não é? Apesar da mãe estar em casa e de trabalharmos, e eu estou muito em casa ainda, não tenho escritório físico, e ele vê-me lá, mas é a tal história, uma coisa é eu estar, outra coisa é estar com ele. O presente. E é estar presente com ele. E eu só consigo dessa maneira, é explicar o que é que eu estou a fazer, porque é que eu estou a fazer, envolvê-lo muito. Ele participa muito ativamente no projeto e só dessa maneira é que eu consigo, eu própria também, se calhar é uma desculpa. Se calhar, olha, estou agora aqui numa sessão de terapia. Se calhar estamos aqui numa sessão de terapia. Que é se calhar uma desculpa também que eu tenho para mim, mas é a única maneira que eu também me sinto bem, é saber que é dessa maneira, porque senão eu tenho muitas fases, como tu dizes, do desistir. Claro. Então com filhos, em que eu digo assim, caramba pá, eu tinha uma vida tão sossegada, recebia X por mês e pau, que nem doía, que era maravilha, não é? Porque quando a gente já começa a ter um ordenado com alguns zeros à frente, e pá, e porquê é que eu me fui meter nisto agora, não é? Porque depois é esta dualidade que nós temos, não é? Qual é que é o nosso amor maior? Sim. Não é? E portanto eu também gosto de só partilhar esta visão, porque estás a partilhar da tua esposa, e trazer isto também, que é muito importante também trazer os miúdos para dentro disto, porque eles não são uns seres aliados de tudo e que não entendem o que é que se passa à volta deles. A minha Constança, que é a minha filha mais velha, eu tenho 2 filhas, uma Constância e uma Madalena, com 7 e 3 anos. A minha Constância diz que tem uma empresa. Chama-se Judo. A empresa dela chama-se Judo. Não interessa. E é engraçado que a minha filha chega a casa e diz assim, papá, vamos para a secretária. Ela vai para a secretária dela e espera que eu vá para a minha secretária. Como quem diz, temos trabalho a fazer, é importante para as nossas empresas. Ela vai estudar e vai fazer os livros de atividades delas, etc. Mas já existe muito isto incutido, sabes? Que é tipo, papá, eu vou para a secretária. Como quem diz que ela vê-me na secretária, né? Então é o reflexo
Sim, os filhos são o espelho dos pais. Quem acha Sabes? que não, então olhe-se mais vezes ao espelho. Exato. E aquele sentimento que ela tem de responsabilidade de chegar a casa, não é preciso dizer para vir fazer os trabalhos de casa. Ela vai sozinha. Vai fazer e às vezes vão dizer, filha, já estás outra vez na secretária. E está lá a fazer as coisas, a controlar as coisas. Ela, e é muito giro de ver isso. E gostam de ir à empresa, e gostam de andar lá a brincar e tudo, ao escritório, gostam de ir, etc. Eu ontem estava um bocado adoentado, e a minha filha mais nova disse, papá, estás doente? Eu disse, estou, filha, estou um bocado doente. Ela disse, já disseste à Helena? que comovo a falar com ela. Sabes, isto é muito giro, muito giro. Próxima questão. Próxima questão. Que conselho... Filipe, estamos com que tempo? Sim. Então vá, 50. vamos fazer mais uma pergunta Mais e uma. fechamos. Então queres Passa fazer rápido, esta né? do... É verdade. Passa aí. Olha Se só... eu só tivesse a passar Olha para aí só, olha só as não, mas é que perguntas eu que temos gosto, eu aqui. achei que foi muito mais fixe porque ele contou a história. Eu gosto É, quando é muito storytelling, mais, foi muito exato. mais Pensei, giro. gosto pensei mais. mesmo que tivesse mais. E não Filipe, contei. precisamos de backstage. E- Ainda vamos a repescar aqui a história da tua. A repescar aqui a história da tua mulher. Tinhas aí uma pergunta que eu não te respondi, mas vou-te responder. Não percebi, desculpa, Filipe. Ok. Já fiz. Mas queres esta do que conselho que darias a alguém ou do legado? O que tu achares. Eu gosto do Ou não, gato porque tem a ver esta com. Essa é boa, essa é boa esta para aqui, ele. É boa ok. para ele. É a pergunta, divido. Esta aqui, para a última. Ok, vamos lá. Todos falam sobre escalar, crescimento de negócio, mas quando é que se torna insuportável gerir o próprio negócio e se uma empresa chegasse ao pé de ti, João, e te oferecesse, vamos imaginar, 20, 30, 40, 50 milhões de euros pelas tuas empresas, aceitavas? Ok. É engraçado quando a gente faz esta pergunta a empreendedores. Não és o primeiro que a gente traz aqui. Não é o primeiro, sim. E Não, ficam sempre ali a pensar. Não, eu acho que há sempre o eco. E da cima tu és equity completamente. O vender depende, sabes? Hoje vendia. Sem Não vendia qualquer todas problema. as empresas. Hoje não vendia todas as empresas. Ok? Mas as empresas de tecnologia vendia. A empresa de educação empresarial não vendia, porque acho que ainda tenho uma missão muito grande ainda para desenvolver. Ainda estou muito longe daquilo que eu quero fazer. Mas as empresas de tecnologia vendia. Na hora. No segundo. Sem qualquer problema. Eu não acho que eles são o meu bebé, nem os meus filhos, nem tenho zero da cena do eu não vendo porque não. Eu acho que isso é muito importante, não é? Que é quando Atenção, nós começamos tipo- a deixar de ter aquela questão de que é a nossa empresa, é a As nossa. empresas não são minhas. Eu acho que isso é As espetacular. empresas não são minhas. Como é que se chega a esse patamar de maturidade? Com visão de longo prazo. Pá, isto é uma coisa que tem que se trabalhar muito. Eu durante 2, 3 anos castrei as minhas empresas a crescer pela minha visão curta. É a pior coisa que pode acontecer a um empreendedor. Miopia empresarial Dá um é a exemplo. pior coisa que pode acontecer. Dá um exemplo. É tu não saberes para onde é que vais. Sim, sim. É tu não tens uma meta. E tu não tens uma meta não sabes em quanto tempo e não sabes como medir. O que é o sucesso? Como é que se mede o sucesso? E portanto, essa é uma grande dificuldade. E portanto, eu hoje sei para onde é que eu quero que as minhas empresas vão. E portanto, hoje claramente as empresas de tecnologia, eu estou a prepará-las para elas poderem ser vendidas no futuro. A Binfer e a Swanky. Sim. Para Infer e Swanky é preparadas para ser vendidas. Boa. Boa. Ainda ontem por acaso tive uma conversa com umas pessoas que vieram cá para falar connosco. Eu disse que eu hoje ainda não tenho um plano para isso, mas eu sei que ele vai acontecer, porque eu já pus uma meta. E quando nós pomos metas as coisas acontecem. Exatamente. Ainda falámos disso há bocado no nosso Agora, episódio, não é? sim. Fazer Agora- os planos. Exato. Agora, Exatamente. se não forem vendidas, está tudo bem também. Porquê? Porque estão a construir para dentro do meu ecossistema de empresas. Porque eu acredito muito no sistema de equity. E que equity é a verdadeira riqueza, não é? É a verdadeira moeda que Sem nós dúvida. podemos ter. Por isso também está tudo bem na mesma. E se eu amanhã vendesse, iria-me permitir ter mais equity noutros negócios também. Portanto, é sempre troca de equity por equity. Exatamente, sem dúvida. Olha, agora vamos só explicar aqui, porque a gente às vezes a gente não sabe quem é que tu está do lado de lá.
Queres explicar o que é equity? Porque há Exato, muitas pessoas que sim, não sabem o que é Sim, equity. sim. Imaginem esta mesa, tábua que está aqui à minha frente, não é? Ou uma... Vamos pensar numa pizza antes. Vamos pensar Mais fácil. numa pizza, porque esta tábua agora já está com pouca... Mas vamos pensar numa pizza. E quando nós temos a pizza, não é? No início, não é? Nós temos só uma amostrazinha, não é? Portanto, pegamos numa parte de farinha, não é? Uma coisinha pequena, e depois trabalhamos aquilo e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Equity é o potencial de nós pegarmos numa coisa que hoje vale 100 e poder no futuro valer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Equity é tu poderes ter a pertença de alguma coisa, mas saberes que essa coisa pode ser multiplicada N vezes. E que, mediante determinadas Potencial ações... de valorização. Exatamente, potencial de valorização. E eu estou a tentar explicar o mais simples. Certo. Portanto, que determinadas ações, por múltiplos de valorização, etc., uma coisa que te valia 100 hoje pode vir a valer muito mais. E quando tu trabalhas para a equity, é exatamente com esse objetivo, que é em jogar o jogo dos múltiplos, em que tu tens, efetivamente, equity, que é tu és dono de determinada parte, mas tu não estás preocupado em ser dono de 100%, tu queres é trabalhar nos 10% para que possam valer muito mais. E, portanto, de uma forma assim muito simplista. E, portanto, hoje é para isso que eu acredito. E todo o meu ecossistema de empresas, cada vez mais eu quero trabalhar. Quem nesse acredita em princípio equity, já agora só para de vocês, equity. tem uma frase que eu adoro. Não sei se Quem tu comungas disso. Quem acredita muito no sistema de equity tem sempre uma frase que é assim: o lucro são trocos. Sem dúvida. O É por lucro causa da são política. trocos. Isto é por causa da política de dividendos. Que é, Exatamente. quando tens uma empresa, estás a trabalhar Isto para normalmente dividendos. faz um nó na cabeça das pessoas. Que é assim, Claramente mas a gente isso. não trabalha todos para ter lucro. Quem trabalha para equity não. É isso. Exatamente. Porquê? Porque se tu quiseres dar lucro, não investes tanto, portanto, a tua estratégia no EBITDA é completamente diferente. Se tu estiveres a trabalhar num sistema de equity, tu estás a reinvestir tudo e não estás preocupado com um sistema de dividendos, embora eu acho que é sempre importante tu teres uma 75-25, que é para também te ires alimentando e a empresa está-te a Sim, devolver. sim. E depois Né? também depende onde é que estás a montar o É isso. ecossistema, não Pronto, é? Claro. porque senão ficas sempre só no equity. No eu acho que é importante só éter, não é? Fica tudo no é éter. é isso, não é? Mas sim, mas é isto. É claramente isto. Então, para terminarmos, vamos pegar nada melhor do que acabar com esta frase, com aquela pergunta que eu te fiz há bocado. E não levavas uns apertos em casa? Essa. Sim, não. Ainda voltaste a Não, esse sim. ponto. Era esta que tinha ficado Era, aqui. essa ficou. Olha, na verdade, eu costumo dizer que se não fosse a minha esposa em determinados momentos, eu acho que tinha desistido. E houve um dia que a minha esposa tinha saído para fazer mais um turno de 12 horas e ela chegou a casa e esse dia não me tinha corrido muito fixe, estava desanimado. E eu virei-me para ela e disse assim, olha, acho que... porque estamos a falar de uma realidade que é, durante 3 anos, foi a minha esposa que pagou as contas. Eu durante 3 anos e 3 meses não recebi um único euro. Eu tive 3 anos e 3 meses sem receber um único euro. Eu despedi-me em julho de 2014 e voltei a ter um primeiro ordenado em novembro de 2017. Já tinha ido ao Shark Tank, mas nunca um euro do Miguel foi para me pagar o meu ordenado, porque ele era meu sócio, não é meu patrão. Okay? E então, portanto, foi ali alguns momentos. Imagina, quero comprar umas sapatilhas, era a minha esposa que pagava. Quero comprar umas calças, preciso comprar umas calças, preciso comprar um casaco. Não, isto é Podemos achar importante. que- É que- isso. Por isso é que eu te fazia, Mas, porque eu sabia a história, percebes? não é? E, Por isso é que eu portanto, fiz a pergunta. É um bocado, pá. E há uma vez que a Verónica lá chegou a casa nesse dia e disse assim, olha, eu estive aqui a pensar, certo, isto vai demorar um bocadinho mais tempo, então eu acho que vou arranjar um part-time e assim também consigo ajudar aqui com as despesas da casa, não é? E vou-me dedicando na mesma aqui à construção desta ideia. E a Verónica disse-me algo deste género, que foi, mas tu acreditas nisso em full-time? Porque é que te vais dedicar em part-time? E a minha esposa é zero empreendedora. Nós tivemos um projeto chamado Baby Box, que eu, em vez de lhe oferecer um carro, ofereci-lhe uma empresa. Porque queria que ela fosse empreendedora também. Gostava que ela fosse empreendedora, mas a minha esposa não quer ser empreendedora e está tudo bem com isso.
E nós na altura criámos cá em Portugal a Baby Box, depois acabámos por, no início de 2024, acabámos por decidir fechar a atividade da empresa, embora a empresa continue aberta como legado das minhas filhas, o equity das minhas filhas eu estou a construir dentro desta empresa, é aquele NIF que eu digo, é o NIF familiar, ok? E ela disse-me aquilo, e nesse dia eu percebi que se ela acredita, porque é que eu tenho o direito de duvidar? Porque é que eu vou duvidar quando ela acredita nisto? Então nesse dia nunca mais decidi, tipo, pá, eu não posso mesmo desistir, porque ela acredita mesmo, e portanto nunca tive em nenhum momento a minha esposa a fazer-me uma pressão porque as coisas não estavam a funcionar. Não, é que esta pergunta é muito importante porque é assim, realmente se não há também esse apoio em casa é muito complexo, não é? Porque eu acredito que é assim, a gente obviamente está a falar da tua mulher, porque foi a família que tu escolheste, mas existe toda uma outra família, não é? E ainda por cima tu sendo homem, e isto é preciso falar-se porque eu sou mulher e sei como é que, e vivi num mundo de homens durante muitos anos, e isso, de certeza que tu tiveste essa pressão, não é? Até mesmo na tua família, muitas vezes, que é assim, então, mas tu vais continuar a não sei quê. Sim. Então vais Família, não sei... amigos. É complexo, não é? E eu acho que é importante dar-se esta visão também, porque às vezes as pessoas também têm aqui um aspecto romantizado, não é? Acham que isto é tudo... Eu costumo dizer que as pessoas todas gostam muito de olhar para o palco, mas poucas querem saber como é que são os bastidores. Exato. Não é? E a ideia de vos trazer aqui é exatamente isto, é a gente perceber um bocadinho os vossos bastidores. Gostaste deste momento? Gostei muito. Gostei muito. Ficávamos aqui mais um... Ficávamos. Não sei como é que passou Pois este tempo é todo. verdade. Pois é Ficava aqui verdade, bem mas mais olha... tempo. Bem mais Como tempo. viste, tínhamos imensas perguntas, portanto se calhar ainda vamos ter que fazer parte 2 de Parte dois no João futuro. Cortinhas. É melhor a gente marcar já para a agenda de Exato, 2026. exato. Quando for, 2026, exato. estarei disponível. 2026. João, foi um enorme prazer ter aqui no Mesa para Três. Trouxeste aqui uma visão geral, sem filtros, sobre o que é empreender, construir um negócio do zero e lidar com desafios que ninguém vê. Foi uma conversa cheia de insights, experiências e, acima de tudo, muita verdade sobre o mundo dos investimentos. Acredito que o empreendedorismo não é só sobre histórias de sucesso, mas também sobre histórias de bastidores, erros e, acima de tudo, também de aprendizagens. Este episódio provou exatamente isso. Obrigado mais uma vez pela tua Obrigado eu. partilha. E se vocês gostaram desta conversa, já sabem, partilhem com alguém que precisa de ouvir estas histórias. Segue o Mesa para Três, deixa o teu feedback, faz o teu like, partilha este episódio e vemo-nos no próximo episódio. Até já! Até já!